Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Terceiro dia e último do nosso trido em honra a São José. No primeiro dia eu falei sobre a devoção a São José. Ontem eu falei sobre uma característica peculiar de São José, o homem do silêncio. Devoção, uma característica. Hoje eu quero falar brevemente sobre um dos maiores títulos atribuídos a São José. São José, ele é padroeiro, patrono oficial da Igreja Universal. Esse título que foi atribuído a São José foi decretado em 1870 pelo Papa Pio IX, no dia 8 de dezembro. Então, em 1870, oficialmente, ele foi declarado como padroeiro e patrono de toda a Igreja Universal. Para a gente entender melhor, cada paróquia, até mesmo as capelas, tem um padroeiro, tem um patrono, que no dia desse santo, desse patrono, se celebra um trido, como estamos fazendo esses dias, se celebra uma novena, e no dia daquele santo é aquela festa, e todos se voltam para esse santo, pedindo a sua intercessão junto a Deus. Por exemplo, aqui bem próximo de nós tem a paróquia de São Pedro e São Paulo. A Canção Nova faz parte do território paroquial desta paróquia. Então, os santos padroeiros desta paróquia é São Paulo e São Pedro. Então as pessoas se voltam para esses dois santos, essas duas colunas da igreja, pedindo a intercessão, pedindo o patrocínio, pedindo a proteção. E com certeza esses dois santos assistem essa pequena porção do povo aqui de Gravatá. Da mesma forma existe a padroeira, como aqui o povo fala, a Senhora Santana, aqui na paróquia de Santana. Ali o povo vai e pede a intercessão da Senhora Santana junto a Deus por suas necessidades. E o povo espera e aguarda de fato a proteção e o auxílio da Senhora Santana, que por sinal é padroeira de toda a cidade, se eu não me engano, de Gravatá. Não somente da paróquia, mas também de toda a cidade. Então a cidade de Gravatá é assistida especialmente pela Senhora Santana, Mãe da Virgem Santíssima. E assim também existe o padroeiro, o patrono da Diocese de Caruaru. No caso, é a Virgem das Dores, é a Nossa Senhora das Dores,
toda a diocese de Caruaru se volta para a Virgem das Dores, pedindo auxílio, o amparo, a intercessão. E por sinal, ela assiste, ela guarda, ela protege. Não somente a cidade de Caruaru, mas também todo o território da diocese de Caruaru. E por sinal, a padroeira do Brasil, quem é? Nossa Senhora Aparecida. O povo brasileiro se volta para a Virgem Aparecida pedindo um amparo. Enfim, e por aí vai. Mas o que eu quero destacar é o seguinte: assim como existe uma padroeira de uma capela, de uma paróquia, de uma cidade, de uma diocese, existe também um padroeiro, um patrono oficial de toda a igreja. Se chama São José. E por isso nós devemos nos voltar a São José, pedindo o seu patrocínio, a sua intercessão, o seu amparo. E com certeza nós devemos esperar a proteção, o auxílio, a intercessão de São José junto a Deus, pela Igreja Universal. Nós temos alguém que intercede pela Igreja Universal. Esse alguém é São José. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, em se tratando da Igreja Católica Apostólica Romana, ele é o padroeiro oficial, universal de toda a Igreja. Em Gravatá, em Pernambuco, no Brasil, em todo o mundo, ele intercede por cada igreja particular, por toda a igreja. Mas por que ele é considerado padroeiro? Por que ele é considerado patrono? Em 1870, ele foi reconhecido oficialmente pelo Papa Pio IX. Mas os santos padres da igreja, ou seja, há muitos anos atrás, já ressaltavam essa qualidade de São José como guarda, como vigia, como protetor da Sagrada Família. Eles falavam o seguinte: que da mesma forma que ele guardou a Virgem Santíssima, que ele guardou nosso Senhor Jesus Cristo, da mesma forma ele guarda o corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. E além dos santos padres da igreja, o Papa Leão XIII, que foi o Papa que confeccionou, que compôs a oração que nós estamos rezando no final das missas esta semana, ele dizia que São José é considerado padroeiro universal da igreja, porque ele foi esposo da Virgem Maria e pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. E da mesma forma como os santos padres falavam, ele falava, e por isso ele guardou, ele zelou, ele protegeu a Virgem Santíssima e Jesus, como nós falamos ontem, os dois tesouros de Deus. Assim como ele protegeu a Sagrada Família ao fugir para o Egito, assim do rei Herodes, que mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, da mesma forma ele guarda, ele protege o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Portanto, nos confiemos a São José. Por que eu quis trazer esse título particularmente de São José? Porque existem outros títulos que a igreja atribui a São José, mas eu quis trazer esse título especial de São José, porque nós estamos passando por tempos difíceis, por causa da pandemia do Covid-19. Então são tempos oportunos, em que nós devemos confiar à igreja, mas não somente a igreja, mas todo mundo ao cuidado de São José, ao seu amparo, à sua intercessão, à sua ajuda, e devemos esperar também o seu auxílio, a sua proteção. Tem alguém que assiste por nós. São José está nos assistindo, mas para isso nós devemos pedir a sua intercessão. Mas para isso nós não devemos esquecer esta figura tão importante na igreja. Mas para isso nós temos que pedir o auxílio daquele que tem por missão guardar a Igreja Universal. Santa Teresa d'Ávila, ou Santa Teresa de Jesus, foi uma das maiores promotoras da devoção de São José. Ela escreveu vários livros espirituais, e um deles, chamado Livro da Vida, ela vai dizer que ela não lembrava de nenhum pedido que ela fez a São José que ele não tenha atendido.
fez um exemplo para nós. Ela dizia ainda que se nós não sabemos rezar, ou se porventura não temos nenhum diretor espiritual, nós devemos recorrer a São José, porque ele há de nos ensinar a rezar. Ele há de ser o nosso diretor espiritual, porque ele é um verdadeiro mestre de vida interior. Então, de acordo com Santa Teresa d'Ávila, ele é alguém que acolhe os nossos pedidos. Então vamos lançar as nossas preocupações, não apenas de nível universal como a igreja, mas vamos lançar nossas preocupações, nossas dificuldades, pedidos e intenções a São José, porque ele há de atender, ele há de interceder por nós junto a Deus. Interessante que os 4 últimos papas da igreja eram devotíssimos de São José. Vou ver agora se eu consigo lembrar de cada um deles. Primeiro, São João 23. São João 23, às portas do Concílio Vaticano II, decretou, proclamou São José como celeste protetor do concílio. Então, quem guardou, quem protegeu, quem amparou, intercedeu pelo Concílio Vaticano II foi São José, porque São João 23 confiou a ele a guarda do Concílio Vaticano II. Depois, São João Paulo II. São João Paulo II era um homem também devotíssimo de São José. Por isso, ele escreveu uma exortação apostólica chamada Redemptoris Custos, que é uma verdadeira obra-prima de espiritualidade de São José. Depois de São João Paulo II, o Papa Emérito Bento XVI. Esse daí já começa pelo nome. O nome de batismo do Papa Emérito Bento XVI é Joseph Ratzinger. Ou seja, o seu santo onomástico é São José. Lá pela Europa, em alguns lugares, se celebra mais fortemente o santo onomástico do que o dia do nascimento da pessoa mesmo. Então, o Papa Emérito Bento XVI, já começando pelo nome, já tinha um carinho, um apreço, uma estima por São José. Tanto é que ele preparou a introdução do nome de São José nas orações eucarísticas, pós-Concílio Vaticano II. Não deu tempo dele sancionar, decretar, porque nesse período ele pediu renúncia do papado. Aí, essa missão quem realizou foi o 4º Papa e o atual, Papa Francisco. Ele sancionou, ele decretou que mencionemos o nome de São José nas orações eucarísticas. Quem colocou o nome de São José no cânon romano, que é a oração eucarística primeira, foi São João 23. Mas nas demais orações eucarísticas, partindo do Papa Emérito Bento XVI e sendo oficialmente realizado pelo Papa Francisco, foi eles, os dois. Por isso que nós rezamos hoje, na oração eucarística segunda, é a Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, seu esposo. Na terceira, a mesma oração. Na quarta também. Olha que beleza. Papa Francisco nem se fala, né, em relação a São José. Ele é tão devoto de São José, nosso patriarca, que ele mandou buscar lá de Buenos Aires, ou seja, a sua cidade natal, na Argentina, uma imagem de São José dormindo. Está lá no seu escritório, não sei se na sua escrivania, se no seu quarto ou no seu escritório, penso que no seu quarto, e debaixo lá de São José dormindo, vários papéis, com certeza suas intenções, com certeza seus pedidos de oração, e ali ele acredita, e com certeza São José intercede por cada pedido que ele põe ali debaixo da imagem de São José dormindo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, os 4 papas foram devotos, e atualmente os 2 últimos papas são devotos de São José. Não é por acaso, não é uma coincidência, porque acima de tudo, São José, ele é já padroeiro, patrono oficial da Igreja Universal. Portanto, assim como os nossos papas, assim como tantos santos eram devotos de São José, vamos também ter um carinho, um apreço pela figura de São José,
porque com certeza nós podemos esperar desse homem proteção, amparo e auxílio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.